Esta animação ilustra a aplicação de um parafuso 4,5 mm, ou seja, é um parafuso que tem diâmetro externo ou nominal de 4,5 mm, e este parafuso possui diâmetro interno ou sua alma de 3,1 mm. Primeiro é realizado o furo com uma broca através de um guia. Esse furo tem 4,5 mm. Em seguida, um guia menor é introduzido dentro do furo da cortical cis e um furo 3,2 mm, 1 mm maior do que a alma do parafuso, é realizado na cortical trans. O guia é utilizado para que os dois furos fiquem concêntricos. Agora é feito o escariamento, aquela manobra da cortical que aumenta o contato da cabeça do parafuso com a cortical óssea. Em seguida, é feita a medição do furo e o tamanho do parafuso é definido. Agora, através de um guia que protege os tecidos e direciona o macho, é recortada a rosca da cortical trans. Repare que o macho é especialmente desenhado para que os debris sejam lançados para fora do orifício. O tamanho do parafuso é checado. Durante a aplicação, repare que o parafuso desliza pelo furo da cortical cis. Em seguida, ele pega a rosca que foi recortada na cortical trans. Ao tocar a cortical cis, a cabeça do parafuso empurra o fragmento em direção ao fragmento da cortical trans. Isso comprime os dois fragmentos. Essa animação ilustra o deslizamento do parafuso pela cortical cis e a sua preensão na cortical trans. Quando a cabeça toca a cortical cis, o fragmento trans é tracionado e ocorre a compressão dos dois fragmentos. Agora, se não é feito um furo deslizante ou um furo guia, o parafuso desempenha sua função de rosca nas duas corticais, cis e trans. Nesse segundo exemplo, o primeiro orifício cis é realizado com uma broca 3.2 e o segundo orifício trans também. Em seguida, é feita a medição do orifício e o macheamento das duas corticais. Isso fará com que a rosca tenha apreensão na cortical nos dois segmentos, nos dois fragmentos, e não haverá compressão dos fragmentos, como poderá ser observado a seguir. Repare que desde o início o parafuso desenvolve rosca, e ao tocar a cortical, a cabeça não empurra o fragmento em direção ao outro. .5 mm cancellous screws with short and long threads. A washer and a hexagonal screwdriver with corresponding holding sleeve. Reduce and fix the fragment with a pointed reduction forceps. For preliminary fixation, insert a K-wire parallel to the joint, having previously planned the position of the screw. Drill the thread hole with the 3.2 mm drill bit and sleeve without penetrating the opposite cortex. Measure the depth. Tap the near cortex with the 6.5 mm tap and sleeve. Insert a 6.5 mm cancellous screw with short thread and washer. The threaded portion of the screw must finally be positioned beyond the fracture. The desired compression is achieved by tightening the screw. If the consistency of the bone is dense, a washer may not be required.
Remove the K-wire and the reduction forceps. Note the position of the threaded portion of the screw. Repare que a cabeça do parafuso, desenhada em cinza, tem o formato de meia esfera, e o orifício da placa, num corte transversal, tem uma de suas bordas conformando um plano inclinado. Quando a cabeça do parafuso toca esse plano inclinado, a tendência é que ela deslize de forma oblíqua em relação ao eixo longo do parafuso. Se a placa estiver solta sob o parafuso, e ela está, à medida em que o parafuso desliza pelo plano inclinado, a placa escorrega sob ele, uma vez que o parafuso está preso ao osso e a placa não. Repare nesta outra sequência. Quando a esfera toca o plano inclinado, o vetor de força longitudinal do parafuso se decompõe num vetor de força para a esquerda da tela, que traciona a placa. Quando o parafuso toca a porção plana do orifício e se acomoda no fim do plano inclinado, a força que o parafuso exerce da rosca do osso comprime a placa em direção ao osso. Isso mantém a placa estável por atrito. Esses parafusos são chamados de parafuso com função compressão. Eventualmente, não se deseja fazer compressão na linha de fratura com a placa. Então, o parafuso é aplicado na outra extremidade do furo, como vocês podem observar nos desenhos à direita e na porção inferior do diapositivo. Neste caso, a esfera toca a placa imediatamente numa reconcavidade que tem o formato da cabeça do parafuso. Isso faz com que a placa seja comprimida em direção ao periósteo sem que haja movimentação da placa. Repare no filme a seguir como a placa deslizando sobre o parafuso pode promover a compressão da linha de fratura. Note que a extremidade da esquerda da placa está presa ao osso e o parafuso mantém a placa fixa a esse fragmento. À medida em que o parafuso da direita é instalado sobre o plano inclinado, a placa desliza sob ele e comprime o foco da fratura. A compressão, como já disse anteriormente, neutraliza o gap da fratura, permite zero mobilidade entre os fragmentos e facilita a consolidação primária, aquela que acontece sem formação de calo ósseo. Repare na animação a seguir de um modelo a aplicação de uma placa compressiva. Vocês devem notar que após a aplicação da placa de compressão, um pequeno gap fica na porção trans da placa. Isso acontece porque a compressão acontece imediatamente sob a placa, e o osso distante da placa sofre menos ação da compressão. Para que esse efeito tenha menos interferência sobre a consolidação da fratura, a placa deve sofrer um pré-tensionamento, que é um encurvamento excessivo da placa no local da fratura, para que o gap na porção trans seja neutralizado no momento da compressão. Observe agora que a placa está sendo fixada no fragmento da direita. Foi feito o orifício, o macheamento, a medição e o parafuso está sendo aplicado. Agora, a placa está sendo fixada na outra extremidade. Essa é uma outra técnica da aplicação da placa de compressão. Agora, um terceiro parafuso neutro fixa definitivamente a placa no fragmento da direita. E um parafuso de compressão será aplicado próximo ao foco da fratura. O parafuso da extrema esquerda não foi completamente apertado, para permitir o deslizamento da placa sob o parafuso próximo ao foco da fratura. O movimento da placa sob o parafuso é muito sutil. Em média, uma placa 3,5 mm mobiliza o foco da fratura em 1 mm. Reparem que após a aplicação da placa, um pequeno gap se instala ou permanece na porção trans da fratura.
Para que isso não aconteça, é realizado o pré-tensionamento. Neste exemplo, esta mesma placa será removida e será pré-tensionada, ou seja, uma pequena curvatura será gerada na placa no ponto em que ela fica sobre a fratura. Repare que imediatamente abaixo da placa houve um gap. Essa placa foi removida e foi pré-tensionada. Notem que foi produzido um encurvamento excessivo da placa no ponto em que ela sobrepõe a fratura. Agora a placa foi reaplicada. Note que quando o parafuso for comprimido novamente, o gap da cortical trans vai desaparecer. As placas compressivas devem sempre ser pré-tensionadas para evitar a formação de gaps na cortical trans e micromovimentos que podem causar reabsorção óssea, fadiga do implante ou até mesmo consolidação retardada. É uma fratura típica da tíbia em butterfly. A fratura foi reduzida, um parafuso compressivo foi aplicado, trazendo o fragmento butterfly para um dos fragmentos principais da fratura, e agora um outro parafuso com função compressiva também está sendo aplicado para que esses três fragmentos fiquem próximos, reduzidos e comprimidos. A fratura está sendo tratada com a aplicação desses dois parafusos. Ocorre que esses dois parafusos não têm força suficiente ou resistência para que, durante a aplicação da carga, essa fratura se mantenha estável. Assim, com a finalidade de neutralizar as forças de compressão, arqueamento, curvatura, torção, tração, que poderiam causar o colapso dessa construção, uma placa de neutralização é aplicada. A placa foi devidamente retorcida e será aplicada com parafusos neutros sobre a linha da fratura, evitando-se que os parafusos passem pelas linhas de fratura. Essa placa não tem função de manter estável a fratura, mas de neutralizar as forças que seriam capazes de desestabilizar a fratura. A ordem de aplicação dos parafusos varia dependendo da corrente que se segue. Em geral, os parafusos são aplicados de modo alternado, em cada extremidade da placa, para que haja o alinhamento axial da mesma, e em seguida de um lado e de outro da placa. No caso das placas de neutralização, a utilização de pelo menos 6 corticais de cada lado ou em cada fragmento maior é indicada para que a placa tenha resistência suficiente. Notem que as linhas de fratura foram preservadas durante a aplicação dos parafusos. As placas de apoio, ou buttress plates, são placas aplicadas em fraturas articulares. Geralmente, a redução anatômica das fraturas pode colapsar e originar um gap, ou um pequeno degrau na superfície articular. A utilização das placas de apoio faz com que a estabilidade das fraturas articulares se mantenha mesmo durante a carga da aplicação sobre a articulação. Existe um outro tipo de placa que é chamado de placa bloqueada. A placa bloqueada é diferente da placa convencional porque o parafuso fica preso à placa e ao osso. Com o uso das placas bloqueadas, não é necessário o contato da placa com o periósteo, uma vez que o parafuso se fixa à placa e ao osso. A placa não precisa ficar presa ao osso pelo atrito. Isso exige menos retorcimento e menos desvitalização do periósteo, facilitando a proliferação do calo ósseo. O uso de placas bloqueadas permite também a abordagem biológica. Nesta ilustração, perceba que a cabeça do parafuso se acopla e se fixa à placa, e ao mesmo tempo o parafuso se acopla e se fixa ao osso.
Existem placas no mercado que são chamadas de placas combinadas. Os parafusos, os orifícios da placa, permitem a aplicação de parafusos convencionais e parafusos bloqueados. Nessa ilustração, é possível observar que os parafusos convencionais podem se angular no orifício da placa e os parafusos bloqueados mantêm sempre o mesmo ângulo em relação à placa. Isso é chamado de estabilidade angular. Na animação a seguir, vamos mostrar como a estabilidade angular pode facilitar a manutenção do implante no osso, ou seja, evitar a soltura precoce do implante, além de manter a vitalidade do periósteo. Nas placas convencionais, o ângulo entre o parafuso e a placa pode variar. Isso faz com que, durante o processo de soltura da placa, haja uma inclinação da placa em relação ao parafuso e a necessidade é que o parafuso seja tracionado sempre perpendicular ao eixo do osso para ser removido do osso. No caso das placas bloqueadas, o parafuso se mantém estável em relação à placa, ou seja, não é possível que o parafuso se movimente em relação à placa. Isso é chamado de estabilidade angular. Assim, caso a placa se movimente, o parafuso necessita de uma reabsorção óssea muito maior para que haja soltura da placa. Ou, todos os parafusos devem falhar simultaneamente para que haja soltura da placa. A ilustração também demonstra que as placas convencionais, ou standard plates, comprimem o periósteo, desvitalizando o periósteo sob a placa e, de alguma forma, diminuindo a evolução do calo ósseo. No caso das placas bloqueadas, não é necessário que a placa tenha contato íntimo com o periósteo. Isso permite que o periósteo permaneça vivo sob a placa e que o calo ósseo evolua de forma mais rápida e viável. As placas bloqueadas têm ângulo fixo que aumentam a fixação e preservam a estrutura vascular. Isso permite a fixação biológica de fratura.